implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. O governo Jango se caracterizou por isso, por uma discussão nacional e muito, digamos assim, efetiva e efervescente mesmo pelas reformas. Aqui em Pernambuco você tinha um governo democrático e um governo tido como um governo de esquerda, não é? E as forças de esquerda cercavam esse governo. Então você tinha um Estado já com uma discussão, digamos assim, para os avanços políticos e de desenvolvimento do país, muito mais, com um avanço muito maior do que nos outros lugares. Até o último momento, o comandante da 4ª Região Militar dizia a Arraes que era favorável ao presidente da República e que não iria, era constitucionalista, ele não iria romper a Constituição. Mas rompeu. O das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. O golpe foi rápido, alguns setores tentaram resistir, mas Arraes não aceitou essa resistência, dizendo isso, vai ser um banho de sangue, nós não temos, podíamos até colocar a polícia militar contra e teria alguns setores ou outros da Marinha, do Exército que poderiam seguir, mas vai ser uma coisa terrível, não é? Uma luta civil, uma guerra sem possibilidades de ganhos. Mas desde o primeiro momento, das primeiras prisões, em 64, no dia 1º de abril, as primeiras prisões, por exemplo, aos camponeses, já foram prisões de muita violência. O país tem direito a conhecer a sua história. A Comissão da Verdade é uma homenagem à memória do Brasil. Um contraponto a um discurso oficial que mistificou, que falseou, que mentiu e que gerações de brasileiros jovens que não viveram os tempos sombrios da ditadura militar desconhecem o quanto essa ditadura foi selvagem, foi brutal, foi repressora, e por isso é muito importante que iniciativas que, de certa maneira, estavam confiadas ao descortino dos historiadores, da academia, das universidades brasileiras, tenha passado a fazer parte das políticas públicas no país e nos estados, e Pernambuco sempre tem estado à frente, na vanguarda das coisas que aprofundam a democracia. Saiu desse nicho da academia para, virando política pública, poder fortalecer enormemente, aprofundar, investigar, pesquisar, ouvir o testemunho e os testemunhos documentais, muitos deles de há muito conhecidos até dos órgãos públicos, para que a gente pudesse ter essa verdade conhecida por muito mais pessoas, para que muitas coisas que ficaram obscuras pudessem ser passadas a limpo, conhecidas em plenitude e, desta forma, funcionar como uma vacina histórica em favor das liberdades. O foco principal da comissão foi uma deliberação unânime dos membros e, inclusive, tendo em vista o prazo que nós tínhamos para fazer esse trabalho, foi o dos mortos e desaparecidos durante aquele período, ou aqui em Pernambuco, ou em se tratando de pernambucanos, mesmo fora do estado. A comissão tem já hoje um acervo de realizações, de documentos guardados, que tem
tem permitido, de uma maneira geral, venha a ser julgada, ou continue sendo julgada, como a que mais avançou em todo o país. Julgamento feito a partir do próprio Ministério da Justiça. Toda essa documentação que foi juntada, que foi estudada, que está sendo, digamos assim, examinada por essa comissão, e tudo tem que chegar aos jovens. Se essas informações não chegarem às escolas, o Brasil está candidato a repetir uma situação parecida com essa. Conhecendo a verdade, conhecendo os danos que foram causados à sociedade, as injustiças, as mortes, as calúnias, vamos dizer, um procedimento contrário a tudo aquilo que nós consideramos conquista da civilização, nunca mais se repita nesse país. O interesse maior é esse, é exibir a realidade para que, conhecendo essa realidade, a sociedade não aceite jamais a repetição de fatos semelhantes. Vem, vamos embora, que esperar, eu não saber.